Olá, queridos professores que nos assistem, é um prazer estar com vocês para mais uma das nossas pré-aulas da Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason e juntos nós estaremos nesta oportunidade trabalhando sobre a lição de número 5. Lição de número 5 que de forma específica estará tratando sobre a instituição da monarquia de Israel. E aí a nossa lição, ela traz como norte para nós caminharmos sobre 3 objetivos específicos. Primeiro, conceituar monarquia, o que é monarquia. Posterior, explicitar a escolha de Saul como rei. E por fim, especificar o rei que o povo escolheu. É um tema interessante de nós trabalharmos dentro da nossa classe, visto que nós faremos uma análise sobre uma transição, mas não apenas na área política, mas também na área religiosa, que a nação de Israel acaba vivendo. Dentro do nosso primeiro tópico da nossa lição, a proposta do escritor é: por que a monarquia? Por que a monarquia? Bom, aí é interessante nós abordarmos dentro da nossa classe o que é monarquia, trabalharmos com os alunos sobre o que é monarquia, e eu acho importante nós pontuarmos o contexto histórico acerca do que Israel estava vivendo. Se eles exigem um processo de transição para uma monarquia, então qual era o tipo ou o estado de governo que Israel estava vivenciando? E aí nós vamos perceber o seguinte, que a nação de Israel, após a sua saída do Egito, eles passam a viver o que nós chamamos de período teocrático, ou a nação de Israel está vivendo a teocracia. Essa expressãozinha, ela tem uma origem grega, e é uma junção de 2 expressões ou de 2 palavras, onde theos significa Deus e kratos vem de cracia, que fala acerca de governo, poder ou até mesmo força. Sendo assim, teocracia é o governo de Deus, ok? Então a nação de Israel, ela vai viver muito esse governo de Deus. Primeiro Deus levantando de forma específica Moisés, Êxodo 3, para guiar o povo de Israel. Posteriormente Josué, sendo um líder. Após Josué nós temos os 14 juízes, que terá o término em Samuel. Samuel vai ser o último juiz dentro desse período conhecido como período teocrático, onde Deus escolhia um homem para dar as orientações ao povo, as diretrizes ao povo, mas este homem não era Deus, não era um governante e não tinha ninguém submisso ou sujeito a ele, dentro do que nós vamos ver que já é diferenciado no processo monárquico. E aí nós temos o pedido, não é, da nação de Israel, quando os anciãos vão chegar até Samuel e declarar que eles desejam um rei. Este período passa a ser conhecido propriamente com a validação de Saul como rei de Israel como período monárquico. Ou seja, o que é o período monárquico ou o que é a monarquia? É uma determinada forma de governo onde é centralizado em um único homem. Este homem ou esta mulher se torna o rei desta nação ou a rainha desta nação e passa a governar de forma absoluta e soberana. Então veja, a nação de Israel estava vivendo dentro de um período teocrático, Deus governando, levantando homens para que as suas diretrizes, as suas orientações fossem declaradas ao povo e seguidas. Agora o povo pede um monarca, um rei que governasse sobre eles. E aí nós temos o nosso primeiro, dentro do nosso tópico, o nosso comentarista vai pontuar 3 questões que levaram a nação de Israel a pedir a Deus uma monarquia. Ele vai apresentar um sentimento de orgulho nacional. Quando a nação de Israel chega, gente,
1 Samuel 8, 4 e 5, é interessante você trabalhar esse texto na sala. Os anciãos vão dizer o seguinte para Samuel: olha, todas as nações têm um rei, queremos também um. É interessante que a nação de Israel, eles acabam evidenciando esse orgulho nacional acerca do desejo de terem um rei que governassem sobre eles, de terem um monarca, assim como as outras nações. O segundo subtópico, o autor vai pontuar que também uma das questões que levou a nação de Israel a pedir um rei foi o fracasso dos filhos de Samuel. Ou seja, os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Assim como os filhos de Eli não seguiram o exemplo de Eli, os filhos de Samuel também não seguem o exemplo do pai. E a nação percebe que os filhos de Samuel não eram como o seu pai. Logo, rejeitaram a liderança destes. E por fim, o escritor vai pontuar que a nação de Israel rejeitou os planos de Deus. Por quê? Você vai encontrar 1 Samuel 10, 6 e 7, a nação que deveria ser a modelo, a nação modelo, aquela pela qual as demais nações se espelhariam para viverem e evidenciarem uma espiritualidade em Deus, faz justamente o oposto. É justamente esta nação que olha para as demais nações e vai até Samuel e diz: olha, assim como eles têm, nós também queremos ter. Porque eles possuem isto, nós também queremos possuir. Ou seja, a nação que deveria ser modelo passa a adotar o método e o modelo daquelas nações que estavam à sua volta. E aí, gente, eu vou pontuar ao menos mais 3 outras questões que levaram a nação de Israel a buscarem um monarca, um líder, um rei para si. A crescente desigualdade social era fato entre as tribos, a desigualdade social, tribos sendo extremamente ricas ao ponto de escravizarem membros de outras tribos. Nós vamos perceber a falta de um governo central enfraquecendo o povo junto aos seus inimigos, enquanto os seus inimigos, os inimigos israelitas, possuíam uma liderança organizada. De forma infeliz, pela desobediência, o povo de Israel não estava de forma unida, mas tribo guerreando e lutando contra a tribo também. E um exército de voluntários não tem a motivação suficiente para morrer. Ou seja, diante de uma guerra, não havia um rei que os liderasse, que os conduzisse. E de certa forma a nação de Israel entendeu que eles precisavam de um rei para que obrigasse homens à guerra e que estivessem dispostos a morrer também na frente de batalha. Então nós vamos ter essas, vamos chamá-las de argumentações que os israelitas usaram para validar o seu pedido de um monarca. Mas eu pontuo de forma específica que eles acabaram não confiando na soberania, na governança e na liderança de Deus, ok? O nosso tópico 2 da lição vai falar sobre a escolha de Saul como rei. E aqui é importante nós frisarmos algumas questões. Primeiro, o subtópico 1, por que Saul? E aí é interessante, gente, que existem algumas linhas que vão se levantando dentro desta temática e tentando explicar por que Saul foi o primeiro rei e por que do seu fracasso. A primeira linha argumentativa vai dizer o seguinte: Saul era uma escolha para o fracasso. É comum você ouvir membros, irmãos, dizendo o seguinte: olha, já estava, mesmo que não acreditem na expressão, mas declaram, já estava predestinado que Saul seria fracassado, porque afinal de contas, esta escolha jamais deveria dar certo. Então, ele não teria possibilidade de ser um vitorioso dentro do seu governo. Isso é um grande erro. Saul foi fracassado simplesmente porque ignorou as instruções de Deus. É importante você frisar isso. O próprio Samuel, quando vai falar com Saul, no momento em que Saul acaba quebrando um princípio de Deus,
Samuel o orienta que ele fique durante 7 dias o aguardando para que no fim dos 7 dias ofereça sacrifícios a Deus quando Samuel chegasse, e Saul não obedece essa ordem, Samuel diz, olha, Deus hoje validaria o seu reinado, Deus hoje abençoaria o seu governo ao ponto que seria estabelecido, mas dessa forma não o será. Ou seja, Saul não é bem-sucedido no seu período de governo porque ele não obedece aos princípios divinos. Outros vão realizar uma segunda argumentação dizendo o seguinte, Saul não é bem-sucedido porque ele, afinal de contas, foi escolhido pelo povo. E esta é uma argumentativa muito comum. Saul é escolhido pelo povo, enquanto Davi é escolhido por Deus. Só que perceba que há um problema aqui. Quando você faz uma análise, 1 Samuel 10, versos 17 a seguir, você vai perceber que é Deus quem chama Samuel e diz, olha, escolha este, dá a diretriz. Quando Samuel chama o povo de Israel para indicar quem seria o rei, a nação não sabia quem era. A nação não tinha consciência, ao ponto que quando se chega na família de Saul para apresentá-lo, Saul se esconde e ninguém sabe onde ele está ou ainda quem o é. Então veja, dessa forma não é o povo que escolhe Saul. A gente precisa definir que o povo rejeita a governabilidade de Deus e escolhe um novo modelo de governança, mas não de forma específica um nome. O povo não vai até Samuel e diz, queremos Saul como nosso rei. Eles simplesmente pedem, queremos um rei. Ou seja, não queremos mais um modelo teocrático, mas sim monárquico. Então, não é o povo quem escolhe Saul, o povo escolhe o modelo de governo, mas é Deus quem dá Saul para a nação de Israel. E aí talvez os alunos vão levantar essa seguinte questão. Professor, então quais são os motivos reais que levaram Saul à queda? Faça eles se tranquilizarem, porque na aula de número 6 você estará trabalhando isso de forma muito específica, ok? Mas a gente precisa definir que Saul não é escolhido pelo povo de forma direta e Saul também não é uma escolha para o fracasso. O subtópico 2 vai falar sobre a unção de Saul por Samuel. Capítulo 10, verso 1, nós temos Samuel ungindo Saul. E aí nós vamos perceber que esta ação de ungir os reis vai se tornar uma ação muito comum dentro da nação de Israel. Samuel posteriormente vai ungir Davi e o rei, para ser validado, o rei precisava ser ungido. Então o óleo da unção, a unção se torna algo vaticinado, algo confirmado para que um rei se tornasse rei. Agora a gente precisa entender que quando chegamos na esfera do Novo Testamento, no processo eclesiástico de igreja, nós não temos mais reis, nós temos líderes, nós temos vocacionados, nós temos ministérios, nós temos dons, mas extingue-se a ideia de você usar o óleo da unção sobre pessoas para ungí-los para determinados trabalhos. Isso é específico ao Antigo Testamento. No Novo Testamento você vai ter Paulo orientando a imposição de mãos e o óleo sendo usado para que os presbíteros, quando forem chamados, orem pelos enfermos com o óleo. Mas não é específico para outras ocasiões. E aí, infelizmente, a gente percebe o que chamamos de sincretismo religioso, esta mescla, essa junção de vários valores de várias religiões dentro do cristianismo. E aí são pessoas usando o óleo para ungir casas, carros, bens, usando o óleo para expulsar demônios, usando o óleo para ungir todas as pessoas que vêm à frente. Não é bíblico isto. Nós precisamos ter esse devido cuidado. E por fim, o terceiro subtópico, do tópico 2 da nossa lição, é os sinais de confirmação da unção. Quando Samuel unge Saul e o declara rei, ele diz 3 coisas acontecerão. E essas 3 coisas, gente, nós podemos olhar e tirar algumas lições importantes para o ministério de líder.
Primeiro Samuel vai dizer a Saul, olha, quando você estiver caminhando, você vai encontrar alguém que dirá, as jumentas do seu pai já foram achadas. Tranquilize o seu coração, não precisa mais procurá-las, elas estão a salva. E agora é o seu pai que está preocupado com você. Dentro desse primeiro ponto, a gente entende que aquele que é chamado, que é vocacionado, que recebe o ministério de Deus, a sua prioridade não é a busca terrena. A sua prioridade não são os bens materiais, não são as jumentas. A sua prioridade não é o acúmulo de riquezas. A sua prioridade é o reino de Deus. Segundo, Samuel vai dizer, você encontrará homens que estarão com pão, que estarão com cabrito e que estarão também com vinho, e eles te darão um alimento para que você supra as suas necessidades e siga a viagem. Aqui fala sobre o cuidado específico de Deus para com aqueles que Ele chama. As suas necessidades serão supridas. E por fim, Samuel vai declarar o seguinte, você encontrará um grupo de profetas, profetizará entre eles, o Espírito do Senhor se apossará de ti, mudará a sua vida e você será outro homem. Aqui de forma muito clara, traz-nos a realidade que aqueles que são chamados precisam evidenciar uma mudança de vida. Veja que Samuel não apenas diz, você profetizará, não há uma ênfase apenas a dons, mas há uma ênfase à mudança de vida. Ou seja, o verdadeiro líder é aquele que não apenas enfatiza dons, mas caráter. Ele possui uma mudança de vida, uma mudança completa de mente. Ok? Então nós chegamos no nosso terceiro ponto da nossa lição. O rei que o povo escolheu. E aí o primeiro subtópico é uma escolha pautada na aparência, o segundo subtópico, os direitos do novo rei, e o terceiro subtópico, o novo sistema político e o aspecto teológico. Dentro do primeiro subtópico, uma escolha pautada na aparência. Professor, é interessante você pontuar essa questão. 1 Samuel 10:24 vai dizer o seguinte, todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei. Da onde partiu essa atitude? Quando Samuel aponta para o povo a Saul, e o texto vai dizer que Saul, da cintura para cima, era mais alto, mais forte, mais belo que todos os demais. E quando o povo vê, o povo exclama, ou clama, vibra, ou seja, o povo fica totalmente impressionado com a aparência do rei que estava na sua frente. Esse é um ponto para a gente trabalhar, o ponto da aparência moderna. Vivemos a era do endeusamento da beleza, a era da busca pela estética e pela aparência perfeita, onde de forma muito infeliz as pessoas buscam carisma ao invés de caráter, onde o que na grande maioria das vezes tem influenciado e tem gerado grandes movimentos não é o conteúdo, mas é a estética. E nós precisamos ter o cuidado para não sermos engodados e enganados como a nação de Israel, ao serem ludibriados pela aparência. E eles perceberiam logo mais que a aparência de Saul não lhe ajudou. O que na verdade eles deveriam vibrar era se havia um coração que temia ao Senhor e seguia os seus preceitos. Deus chama pessoas não que tenham uma bela estética, uma bela aparência, um belo carisma, mas pessoas que o temam e que vivam segundo os seus princípios. O subtópico 2 vai falar sobre os direitos do novo rei. E aí é interessante que Samuel vai deixar o povo muito ciente dos direitos do rei. Ou seja, o povo agora teria um rei que tinha direitos sobre ele, sobre a terra dele, sobre os bens dele, sobre os seus animais, inclusive sobre seus próprios filhos, para levá-los à guerra. Alguns historiadores vão pontuar que no período de Salomão, é justamente aqui que o tributo passa a ser exigido, ou seja, o imposto, onde cada tribo durante um mês trabalharia única e exclusivamente para sustentar a casa do rei e aqueles que ali comiam junto a ele. Então 12 tribos, uma tribo por vez durante um mês trabalharia sustentando o rei.
Se fosse assim, e se fosse assim hoje, menos mal, a gente acredita, segundo alguns estudos, que 40% a 50% ou 4 a 5 meses nós trabalhamos para o governo. Nesse período, a nação de Israel trabalhava, cada tribo, 1 mês para sustentar o governo. Mas a gente precisa lembrar que o rei não tinha apenas direitos, ele também tinha deveres. Deuteronômio 16, Moisés vai falar sobre os deveres daqueles que governavam a nação, ok? E para a gente finalizar o terceiro subtópico, o novo sistema político e o aspecto teológico. Com a monarquia sendo instalada, não significava que Deus estava abandonando a nação de Israel. E alguns têm a tendência de entender assim, agora Deus abandonava. Não. A mudança é que até então, no período teocrático, havia um profeta que transmitia ao povo as orientações de Deus, e este povo consultava este profeta, que consultava a Deus. Agora, no período monárquico, havia um rei, e o povo consultaria ao rei, e o rei daria as diretrizes, na grande maioria das vezes. E os profetas e sacerdotes seriam conselheiros do rei. Mas Deus continuaria, através dos profetas e sacerdotes, dando os conselhos para o rei e para a nação. Em momento algum, Deus abandona o seu povo. Ele continua escrevendo os seus propósitos através da história e por meio de pessoas. Na conclusão, eu finalizo lendo a seguinte frase: Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos, nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Nós precisamos concluir essa lição com a verdade que mesmo nós não tendo a consciência dos propósitos de Deus na sua totalidade e não tendo a clareza dos seus projetos, nós precisamos confiar que Ele continua em meio à nossa história, a história humana, uma história de tragédias, de dores, de sofrimentos, também de alegrias, de prazeres. Em meio a esta história, Deus continua escrevendo a sua história, que é a história do resgate da humanidade. Ok? Espero que esta aula, que esta reflexão tenha auxiliado você no preparo da sua aula. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima lição. É o meu desejo em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.